Livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 10 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em algumas destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Alguém vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde ao 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. Nós vamos meditar sobre o tema: a santidade convém à minha casa. Nós já vimos que a profecia de Ageu foi dada àquele povo que veio da Babilônia, que ficou na Babilônia 70 anos cativos. Eles voltaram com uma ordem da parte de Deus de edificar a casa de Deus. Porém, eles haviam paralisado essa ordem por 16 anos. Nesse tempo, cada um deles estava ocupado com as suas próprias casas e haviam se afastado do propósito de Deus para eles. Então vem a primeira mensagem de Ageu, capítulo 1, verso 1 a 11. No primeiro dia do 6º mês, Deus repreende eles duramente, revelando que estavam em desobediência contra Ele. Eles estavam sofrendo disciplina da parte de Deus, e os irmãos lembram o texto, né? Por causa do quê? Porque cada um deles estava correndo atrás da sua própria casa e haviam abandonado a casa de Deus. E Deus disse para ele: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? E Deus os leva a uma consideração, não é? E dá uma ordem para eles: Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, dos versos 12 a 15, nós vemos que esse povo atendeu a voz do Senhor, obedeceu o Senhor, voltaram a temê-lo e começaram novamente ao trabalho da casa, 23 dias depois da primeira mensagem. E o que aconteceu com eles, irmãos? O próprio Senhor, diz o texto, que despertou o espírito deles. E eles se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos ao 24º dia do 6º mês. Depois, nós temos uma segunda ou terceira mensagem de Ageu, depende da nossa interpretação do texto. Mas ela foi dada no 21º dia do 7º mês. Essa mensagem agora é a mensagem que nós vimos semana passada, de encorajamento. Deus deu 3 ordens para eles. Quais eram? Ser forte, trabalhai, não temei. E com que base eles podiam ser valentes, trabalhar e não temer? Nós descobrimos semana passada. A base era: eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Era a presença de Deus, a aliança de Deus, o Espírito de Deus habitando no meio deles, a promessa que Deus abalaria céu, terra, mar, terra seca, que abalaria todas as nações e que traria de todas as nações as coisas preciosas e colocaria glória àquela casa. Deus faria isso. Com base nisso, Deus disse para eles: ser forte, trabalhai, não temei. E agora nós chegamos a essa terceira mensagem. Nós temos a data dessa mensagem no verso 10. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Agora
já haviam 2 meses que haviam começado as chuvas. Eles já haviam trabalhado no arar e no plantio do solo. Agora a expectativa deles era que Deus os abençoaria. Essa era a expectativa deles. Porque eles haviam respondido à ordem de Deus. Eles haviam temido a Deus, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e voltaram ao trabalho. Esta mensagem, então, vem 2 meses depois da última mensagem. E qual que é ela, irmãos? Santidade. Convém à minha casa. O assunto por trás desses versos é esse. E por que que Deus requer do seu povo santidade? A santidade é um atributo de Deus, irmãos. Significa que Ele é separado de todas as coisas e que nele não há nenhuma impureza, não há defeitos em Deus. Alguns teólogos dizem que a santidade é a beleza de todos os atributos de Deus e permeia todos eles. O seu amor é santo, a sua bondade é bondade santa, a sua onisciência é santa, o seu poder, o seu todo poder, que Ele é o Todo-Poderoso, é santo. Falar de santidade é falar do próprio Deus. E esse é o tema dos versos que nós temos diante de nós. Se Deus é santo, e esse Deus tem uma casa, esse é um lugar santo. Se Deus é santo e Ele habita no meio de um povo, este povo deve ser um povo santo. Até mesmo os utensílios daquele lugar eram chamados de objetos sagrados. Tudo naquele lugar era santo. Por quê? Deus havia separado aquelas coisas para Ele. Porque as coisas terrenas, irmãos, por si sós não são santas. Mas tudo que é separado para o uso de Deus se torna santificado. E esse é o nosso assunto. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que, dentre muitas nações, Deus separou um povo para Ele. Ele disse que seria um povo chamado pelo seu nome e seriam para Ele propriedade particular. E em Levítico 19, até estávamos lendo com a Bruna ontem, né? Diz assim, verso 1 e 2: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, um Deus santo tem um povo santo. No que concerne a Deus, Ele é separado de todas as coisas e nele não há defeito. No que concerne ao povo, o que significa isso? Que é um povo separado para o uso de Deus e que deve manter-se puro e livre de toda impureza e pecado. Então, esse texto que nós vemos diante de nós revela exatamente isso. Esse texto que eu mencionei para os irmãos, de Levítico 19, verso 1 e 2. Depois que Deus diz isso a eles, Deus começa a repetir várias coisas relacionadas à sua vida prática, o seu proceder, e que eles deviam agir de maneira santa. Por isso que ele introduz dessa forma, Levítico capítulo 19, verso 1 e 2. Sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Depois começam vários assuntos, até de não haver mistura entre animais e outras coisas. De haver cuidado com o órfão, de não despedir o estrangeiro, de cuidar com cada coisa que deveria ser feita. Porque se Deus é um Deus santo, seu povo é povo santo. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Está rápido demais. Mas esse Deus santo, irmãos, conhecendo quem nós somos e quem era aquele povo, sabendo a condição humana, e eu acredito que essa é uma realidade muito esquecida hoje. Qual é a condição da raça humana? A condição da raça humana é de total inimizade contra Deus. Todos estão debaixo da sua ira e maldição, sujeitos a todas as misérias dessa vida, a morte e as penas do inferno para todo sempre. Mas esse Deus santo, conhecendo essa condição, Ele provê um caminho de santificação para o povo. E que caminho era esse naquela época? Os sacrifícios de purificação. Então, deveria haver o dia da expiação, deveria haver cerimônias de purificação, onde aqueles que se tornaram impuros eram aspergidos com água e separados para o uso de Deus. Amém? Se Deus é santo, seu povo é povo santo. E todas essas coisas que nós vemos na antiga dispensação apontam para onde, irmãos? Para Cristo e o seu sacrifício. Todos esses sacrifícios e rituais de purificação apontavam para onde? Para Cristo. Eram sombras daquele dia em que o Filho de Deus expiaria todos os nossos pecados, como o Isa estava falando. Purificaria um povo para Ele e nos colocaria numa posição favorável diante de Deus.
nos apresentaria diante da santidade de Deus, e nós poderíamos, por causa do que Cristo fez, estar diante de Deus, com a nossa consciência purificada. Esse é um resumo da história da redenção. A história da redenção responde esta pergunta: como um pecador injusto pode se apresentar diante de um Deus santo e viver na presença dele sem ser destruído, sendo livre da morte eterna e recebendo a dádiva da vida, experimentando dela por toda a eternidade? Como pode isso acontecer? Foi Deus que nos proveu um caminho. E esse caminho nós sabemos que está no seu Filho Jesus Cristo. E essa casa, como nós vimos nas outras reuniões, é uma figura da verdadeira casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, não é? E esse é só um antitipo, uma figura, uma representação dessa verdadeira casa de Deus. Por isso, irmãos, no que concerne a essa casa do Antigo Testamento, Deus estava ocupado em que eles andassem em santidade diante dele. E essa santidade tinha que ser vista em todo o seu proceder de vida. Então havia muitas regras e normas de interpretação. Deus havia dito como eles deveriam se achegar na presença dele. Deus havia dito como deveria ser a casa, como deveriam acontecer os sacrifícios, como deveria ser até a roupa dos sacerdotes. Tudo que acontece na casa de Deus, ela deve ser feita à maneira de Deus, pela norma de Deus. Nós não podemos fazer nada porque nós achamos legal ou gostamos. Tudo é por causa de Deus. Se a casa é de Deus, as normas dessa casa são as normas de Deus. E nós temos um esboço do nosso texto aqui, 3 pontinhos, igual da semana passada. Em primeiro lugar, eles são chamados a ser santos, né? E conhecedores da lei. Então, o primeiro ponto é os sacerdotes santos e conhecedores das Escrituras. Por isso que Ageu fala assim: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Em segundo lugar, nós vamos ver que ofertantes santos, ofertas santas. Ofertantes impuros, ofertas imundas. E em terceiro lugar, nós vamos ver então que a falta de santidade suscita a ira de Deus. A falta de santidade levanta sobre nós a disciplina de Deus. E Deus disciplina todo aquele que ama e açoita todo aquele que chama por filho. Então, em primeiro lugar, os sacerdotes santos e conhecedores da palavra. E nós vamos ver alguma relação entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o nosso sacerdócio, como o Novo Testamento nos diz. Verso 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Esta mensagem, irmãos, foi dada diretamente a quem? Aos sacerdotes. Aqueles que representavam o povo diante de Deus. Eu sempre ensino para minha filha, é muito fácil você lembrar. O que é o sacerdote? O sacerdote representa o povo diante de Deus. O que era o profeta? O profeta era o representante de Deus diante dos homens. E o que era o rei? O rei também é um representante, mas nessa área ele governava. Dirigia o povo debaixo da autoridade que lhe era delegada. Então o sacerdote representa os homens diante de Deus. O profeta representa Deus diante dos homens. Na antiga dispensação, os sacerdotes eram os únicos que podiam se apresentar diante de Deus diretamente. Todo o povo deveria ser apresentado por eles a Deus. Eles eram representantes do povo. Hoje nós sabemos pelas Escrituras que todos os cristãos são sacerdotes. Não é assim que diz Apocalipse 1:6? Que Cristo Jesus nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E também 1 de Pedro 2:5 diz que nós, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos um problema hoje. Há uma tendência a continuar se colocando intermediários entre o povo e Deus. Então, os pastores são intermediários, os padres são intermediários. Todos esses são intermediários entre o povo e Deus. Mas a verdade é, há um sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes podem se aproximar de Deus através do sangue do Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote,
que vive à destra de Deus para interceder por nós. Todo o povo é sacerdote. Cada um é um sacerdote diante de Deus. E deve oferecer-se a Deus tudo que tem e tudo que é a Deus. Nós ainda vemos nesse ponto que os sacerdotes deviam ser conhecedores da palavra de Deus. Em Malaquias nos é dito assim, Malaquias 2,7, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca, devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2,7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Da sua boca os homens devem ouvir a instrução. Deuteronômio 24:8 diz que eles deviam ensinar ao povo a lei de Deus. Deuteronômio 31, 9-13, Moisés escreveu uma cópia da lei de Deus, entregou aos anciãos e sacerdotes e disse a eles: lerás esta lei diante de todo o Israel, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Os sacerdotes deviam conhecer a lei de Deus e conhecer a ponto de ensinar ao povo. Que verdade maravilhosa. E parece que Deus aqui faz uma prova surpresa. Deus envia o seu profeta ao 24º dia do 9º mês e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Há uma provinha surpresa aqui, com uma professora que chega na sala e diz: teremos uma prova. E com respeito a nós hoje, o que isso tem a ver, irmãos? Todos nós somos sacerdotes de Deus. Surge a pergunta, então: se Deus chegasse até nós hoje e nos perguntasse a respeito da sua palavra, questionasse alguma questão importante, como diz 1 Pedro 3,15, que nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações e saber responder a todo aquele que nos pergunta com respeito à nossa fé. Se Deus fizesse isso conosco, o que seria de nós? Saberíamos dar resposta a Deus nessa prova de Deus? Sacerdotes sacerdotam segundo a palavra de Deus. Irmão, esse verbo não existe, sacerdotam. Existe, Paulo criou ele lá em Romanos capítulo 14. Ele diz: sacerdotando os gentios como oferta a Deus. Então, sacerdotes sacerdotam segundo a palavra de Deus. Eles oferecem sacrifícios a Deus segundo a norma de Deus. Devemos conhecer a palavra de Deus e devemos conhecer a palavra de Deus de tal maneira que possamos ensinar. E, irmão, para mim e para você, quanto da lei de Deus está dentro do nosso coração? Quanto da palavra de Deus temos depositado dentro do nosso coração? Será que você é daquele que cita os versículos aleatoriamente, sem conhecer nem aonde estão, nem o endereço deles? Está escrito lá, Paulo disse, vai lá e diz uma passagem de João, Como é que seria se Deus chegasse para você e perguntasse a respeito da sua lei? Nós vemos as palavras de Jesus assim, Mateus 28, 19-20, Depois que ele os envia para pregar o evangelho, fazer discípulos, ele dizia: ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho dito. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ensinando-vos. Como é que você vai ensinar, se você não conhece? Então, essa é uma chamada para nós. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Um outro ponto que nós podemos ver aqui é que a palavra de Deus é o instrumento da santificação de Deus, porque esse é o tema do nosso texto. Jesus disse em João capítulo 17, verso 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nas palavras de Paulo, também em Atos 20, 32, agora, dizendo aos presbíteros de Éfeso: eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e vos dar herança entre os que são santificados. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual Deus nos purifica, pelo qual nós somos lavados. Esse é o nosso primeiro ponto. Sacerdotes santos e conhecedores da palavra. Em segundo lugar, irmãos,
Nós temos do verso 12 a 14, ofertantes santificados, oferta santificada. Ofertantes impuros, ofertas imundas. Verso 12, se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. Ou seja, a santidade não é transmitida pelo toque. Um simples contato com algo que foi purificado não purifica. Não é assim que se santificam as coisas. Os sacerdotes enrolavam aquele pedaço de carne que havia sido oferecido na orla da sua veste. Se ela viesse a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso passaria a santidade daquele objeto para as outras coisas? Não. Santidade não se transmite pelo toque. Então, como é que as coisas são santificadas? Quando nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 23, do verso 16 ao 21, nós vemos Jesus repreendendo os fariseus pela sua hipocrisia e pelo que eles diziam para o povo. Eles diziam para o povo assim: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas quem jurar pelo ouro que está no santuário, está obrigado pelo que jurou. Quem jurar pelo altar, isso é nada. Mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado por aquilo que jurou. Aqui nós vemos o quê? Uma inversão daquilo que era a realidade das coisas. Uma inversão daquilo que era maior para aquilo que era menor. Uma inversão de valores. E Jesus, os repreendendo, disse assim: insensatos e cegos. Porque qual é o maior? O ouro ou o santuário que purifica o ouro? Cegos, qual é maior? A oferta ou o altar que purifica a oferta? Irmãos, o altar era o instrumento de Deus pela qual a oferta era santificada. E esses homens estavam fazendo o quê? Eles estavam dizendo que o objeto que era apresentado ao altar era mais importante do que o altar que santificava a oferta. Não é isso que nós encontramos no verso 12? Aqui nós temos a carne santa. E por que ela era santa, irmãos? Porque ela havia sido consagrada para o uso de Deus no altar. Por isso, ela era santa. Por quê? Havia sido separada para Deus, para o uso de Deus. Então, a oferta em si mesma é somente o quê? Somente carne. Se essa carne tocasse alguma coisa, poderia santificar? Não poderia santificar. Mas o que é o altar hoje? Esse pelo qual as ofertas são santificadas. Segundo alguns, é uma plataforma mais elevada em algum lugar de reunião, onde quando você precisa da bênção de Deus, você se apresenta, se ajoelha, entrega a sua oferta. Um lugar mais elevado na parte da frente de um local de reunião. E cuide, se você é músico e você pisa no altar de Deus, que é santo, com os seus pés impuros, você poderá ser consumido. Primeiro que esse lugar de reunião não é a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja, os irmãos. Segundo, a palavra de Deus diz que o altar é a cruz de Cristo. Simbolizava a cruz de Cristo, onde Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós sabemos que tudo que é oferecido a Deus deve passar por ali. Onde deve morrer tudo que é natural e humano e ficar somente o que é de Cristo, para que por Deus seja aceito. Senão não será aceito. Então, irmãos, não se deixe enganar. Não há lugar santo, não há objetos santos. Só aquilo que é usado para o uso de Deus, quando está sendo usado por Deus, é santo. E esse altar que santificava a oferta, ele aconteceu na presença do mundo inteiro, como um espetáculo, no Monte Gólgota, onde o Filho de Deus entregou a sua vida em oferta e sacrifício pelos pecados do mundo. Então, irmãos, que princípios nós podemos tirar desse texto? Que não é que, porque fomos santificados por Cristo, que nós mesmos temos santidade, ou que nós somos a fonte de santidade. E não é porque nós resplandecemos no mundo como luzeiros que nós somos a fonte da luz.
É isso que temos nesse texto. A carne santa continua sendo carne. Ela só se torna santa quando é separada para o uso de Deus. Sabemos, irmãos, que nós podemos produzir com o nosso testemunho um ambiente favorável para que Cristo seja glorificado, mas isso é a graça de Deus, não vem de nós. A santidade que está em nós foi causada pela obra de Cristo através do seu Santo Espírito. Nós mesmos, em nós mesmos, nada somos. Carne continua sendo carne. Amém? Por isso que Paulo diz na primeira epístola de Coríntios, capítulo 4, se recebestes alguma coisa, ou seja, não era tua, recebestes, por que te glorias como se tivesse surgido de você? E se não surgiu de você, por que você se gloria nela, como se não tivesse recebido? E isso ele está falando naquele contexto quando ele diz que tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. Então, se Cristo está em nós, sendo anunciado por um coração que se entregou a Deus e foi separado para o seu uso, então a santidade. A santidade é produzida pela cruz de Cristo. Só Cristo e sua cruz pode produzir em nós santidade. É a vida de Cristo vivendo em nós que é a santificação. 1 Coríntios 1,30. Ele foi feito da parte de Deus para nós, sabedoria, justificação, santificação e redenção. Então a santidade não é transmitida apenas por um toque, nem por um encontro social entre amigos ou qualquer outra coisa, mas somente pela cruz de Cristo. Aliás, pela aplicação da obra da cruz de Cristo através do seu Espírito Santo nos corações dos homens. Amém? Verso 13. O pecado contamina tudo que toca. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. E nós precisamos compreender a figura que Ageu está usando aqui. Porque há muitas figuras no Antigo Testamento para o pecado. E uma delas é esta: o corpo morto. E quando nós olhamos o cuidado de Deus por aquele povo, por toda a peregrinação no deserto, para que não se contaminassem com nada, nós entendemos o porquê de todo esse cuidado. Se eles tocassem alguma coisa imunda, se tornariam imundos. Deus estava sempre cercando eles por todos os lados, para que não se contaminassem com nada imundo. Entre essas contaminações está o que nós vemos nesse verso: um contato com um corpo morto. Essa é uma alusão direta ao pecado, uma figura clara do pecado. O que esse texto está nos dizendo, irmãos? Que o pecado é uma doença contagiosa. Diferente da santidade, que não é transmitida facilmente, o pecado contamina todas as coisas que toca. Ele contamina por onde passa. Então havia uma instrução direta de Deus para que não tocassem em nenhum corpo morto. Isso está lá em Números capítulo 19, a partir do verso 11. Aliás, esse é o capítulo mais importante do livro de Números. Esse é o capítulo da bezerra ruiva, ou da novilha vermelha, né? Que fala de Cristo, e das suas cinzas, que falam do sacrifício memorial de Cristo, e da água, que fala da figura do Espírito Santo, onde eram colocadas as cinzas e eram aspergidas em cima dos contaminados, para que houvesse santificação, purificação. Então o Espírito Santo na figura da água, misturado com a cinza da novilha, que falava do sacrifício de Cristo na cruz. Ambos eram usados para purificar aquele que se contaminou com o pecado. O pecado é algo grave. O pecado é tão grave, algo tão sério, que para nos livrar dele, o Filho de Deus morreu na cruz. Houve necessidade de expiação. Então, o cristão deve se purificar de todos os seus pecados e do mundo. E talvez você não saiba disso, irmão. Mas você tem esse problema dentro de você e fora de você. Você deve lidar com o pecado dentro de você e fora de você. Dentro de você habita o pecado.
até a segunda vinda de Cristo. Você não foi livre dele. Nem mesmo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, foi livre dele. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E também nós também não fomos. Dentro de nós habita o pecado. E no mundo aí fora, pecado. Certo autor dizia que é como imãs que se atraem, né? E veja, eu estou falando não de pecados no plural, que são os seus atos pecaminosos, mas estou falando da raiz que produz os frutos que são os seus atos pecaminosos. O pecado dentro de nós e o pecado fora de nós. E enquanto nós cristãos estamos na peregrinação nesta terra e nos contaminamos com as coisas dessa terra, nós precisamos ser purificados do pecado. Sempre. O Isa estava falando sobre isso. Capítulo 7, verso 24 de Romanos, diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe que ideia é essa, irmão, desse versículo? Ela vem de uma sentença de condenação romana. Nela, o condenado, nessa sentença, o condenado, e aquele que havia sido condenado por um crime, ele deveria amarrar no seu próprio corpo um cadáver em putrefação. E ele andava arrastando aquele cadáver por onde ele andava. Por onde ele ia, aquele cadáver estava amarrado a ele. E o que acontecia com ele por causa disso? Ele acabava morrendo por causa das doenças que eram transmitidas por esse corpo morto. É esta expressão que Paulo está se referindo aqui. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo: estou carregando um cadáver amarrado às minhas costas. Por onde eu vou, o levo comigo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, Paulo está falando desse pecado que habita em nós. Então, irmãos, infelizmente, por falta dessa verdade e realidade em nós andamos por aí flertando com o pecado, brincando com o pecado. E o que o texto nos diz? Pecado é diferente de santidade. Pecado contagia. Pecado se transmite. E quando você está contaminado pelo pecado, tudo que você toca é contaminado pela sua impureza. E é isso que nós vemos no verso 14. Deus revela a impureza do povo e dos seus sacrifícios. Se santidade não é transmitida por um toque, a impureza sim. E agora Deus revela a impureza do povo e dos seus sacrifícios. Verso 14. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é imundo. Deus está dizendo para eles assim: vocês são imundos e por isso tudo que tocam se torna imundo. É isso que Deus está dizendo para eles. Deus está dizendo para eles: vocês, sendo meu povo, que foram separados para mim, para o meu uso, ao invés de se purificarem para mim e se consagrarem a mim, se santificarem para mim, como eu ordenei vocês, vocês se contaminaram com o mundo, vocês vivem de acordo com a forma do mundo, e agora, por causa desse contato com o mundo, representado aonde? No corpo morto, vocês se tornaram imundos. E tudo que vocês fazem agora é imundo. Tudo que oferecem até para mim é imundo. Tudo que ali oferecem é imundo. É isso que Deus está falando para eles. Assim é este povo. Assim é esta nação perante mim. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é imundo. Então eles deviam purificar-se diante de Deus. E Deus havia provido para eles sacrifícios de purificação. Eles haviam de pré-anunciar a morte de Cristo na cruz, através dos sacrifícios de expiação, dos sacrifícios pelo pecado, pelas ofertas, com o pecado, através dos rituais de purificação, eles deviam de anunciar aquele que viria. E através disso seriam purificados. Isso aconteceu lá em Esdras, capítulo 6, verso 20. O que nós aprendemos então, irmãos? Antes de oferecermos qualquer coisa a Deus, devemos considerar como está o nosso interior. Se verdadeiramente nós consagramos nossas vidas a Deus.
Normalmente nós vemos pessoas que, por desencargo de consciência, separam grandes quantias para entregar para Deus, mas seu coração está longe de Deus. Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus quer de nós é o nosso interior. Jesus disse isso no capítulo 5 de Mateus 23 e 24. Ele disse: se quando fores entregar a tua oferta, você vê que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta. Vai, reconcilia-te com teu irmão. O Senhor Jesus está dizendo que havia algo invisível no profundo do coração daquele homem. A falta de perdão. Ela era imaterial, era invisível, estava lá dentro do coração dele. E Jesus está dizendo para eles assim: não adianta. Primeiro, vai resolver esse problema de purificação dentro do teu coração. E depois, então, faz a tua oferta. Senão ela não tem valor nenhum. É o que o texto de Ageu está nos esclarecendo. Tudo que ali oferecem é imundo. Tudo que ali oferecem não passa de religiosidade. O Senhor, como diz 2 Coríntios capítulo 8, só recebe oferta daqueles que o seu coração foi voltado para isso. Daqueles como os macedônios, que primeiro se entregaram a Deus e depois aos irmãos por amor de Deus. É isso que está dizendo o nosso texto aqui, irmãos. Ofertantes santificados, oferta santificada. Ofertantes imundos, ofertas imundas. E quanto a nós cristãos, o que nós devemos fazer? Primeiro, nós temos que acionar um alerta no nosso coração. Precisamos ter consciência de pecado. Precisamos ter consciência da gravidade do pecado. Precisamos ver que ele contamina tudo que toca. Tudo. Por onde ele passa, ele contamina. E agora que você foi contaminado, você contamina tudo por onde você passa. E é tão caro o pecado que isso custou a vida do próprio Filho de Deus. Então nós devemos lidar com ele com seriedade. A advertência de Deus é: não devemos brincar com o pecado. Não devemos dar lugar a ele. Não devemos dar ocasião para que ele se manifeste. Ele destruirá a pureza de tudo que toca. A morte segue o pecado, como fala Romanos capítulo 5, verso 12. Em segundo lugar, irmãos, nós sabemos que não escaparemos disso. Como disse o Isa aqui, 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Então nós temos o sangue, temos o Espírito. Quando nos contaminamos com o pecado, nós temos a cinza da novilha. Nós temos a água de purificação do Espírito Santo. E nós podemos fazer uso disso durante toda a nossa peregrinação no deserto, como era simbolizada no livro de Números. O Cordeiro foi morto de uma vez por todas, de uma única vez, e com poder eterno nos santificou e santifica todos que se achegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 7 de 1 João, capítulo 1. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda imundícia. Verso 1 do capítulo 2, filhinhos meus, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sacrifício de expiação, substituindo a nossa pena pela dele, e que nos deu salvação, e que nos comprou, e que nos purifica, e que lava as nossas consciências de obras mortas para servirmos o Deus vivo e verdadeiro. E essa propiciação não é somente pelos nossos pecados do passado, mas também do presente e os do futuro, todos eles. Por isso a salvação, porque o sangue de Jesus cobre uma multidão de pecados. Além disso, nós temos a água da palavra. O Senhor Jesus disse em João capítulo 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E nós podemos fazer uso dela. E há um elemento, irmãos, que às vezes nós esquecemos, a cruz de Cristo. E sabe em que sentido? Que a cruz de Cristo é um instrumento de separação. A cruz de Cristo é um instrumento
de separação. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos, capítulo 6, verso 6. A cruz de Cristo é o instrumento pelo qual Deus trata com o pecado. Então, o nosso velho homem foi crucificado aonde? Na cruz de Cristo. Agora nós podemos viver em novidade de vida. Aqueles que andam no Espírito, eles têm vivido em novidade do Espírito. Novidade de vida. Os que se inclinam para a carne, fixam a sua mente nas coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o apóstolo Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se nós temos o Espírito de Cristo, Ele mesmo vivificará os nossos corpos mortais, por meio desse Espírito que nós habita. E Paulo diz em Gálatas 6,14: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então, entre nós e o mundo agora tem o que, irmãos? A cruz de Cristo. Cross out. Corta fora. A cruz corta fora. Por isso que o professor dá um X na sua questão errada. Essa corta fora. Tudo que está no mundo, entre nós e o mundo, deve ter o que, irmãos? A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja a provisão para a peregrinação no deserto. Temos o sangue e o Espírito. Temos a palavra. Temos a cruz de Cristo. Temos segurança. Graças ao Senhor. Em terceiro lugar, a falta de santidade suscita a disciplina de Deus. A santidade traz a bênção de Deus. Versos 15 e 19. Verso 15: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Agora Deus vai fazer o que, irmãos? Vai lembrar eles do passado, do tempo da disciplina, do que aconteceu quando eles se afastaram da santidade e estavam cuidando das suas próprias coisas. O que precisou Deus fazer para trazê-los de volta? E Deus traça uma data bem precisa para eles, do dia tal ao dia tal. Considerem o que está acontecendo desde aquele dia, desde aquele momento em que vocês abandonaram a casa do Senhor e o trabalho dela. Como andou a sua vida desde adiante desse dia? Vocês trabalhavam para mim e agora estavam ocupados com as suas próprias coisas. Eu os disciplinei, disse o Senhor. Eu os corrigi. Fiz vir a seca sobre vós, ele disse. Sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Fui eu que fiz, disse o Senhor. Vocês estavam sob a minha disciplina, por causa da sua falta de santidade. Eles deviam considerar todas as impurezas do passado. Eles haviam deixado a consagração a Deus, estavam imundos, e agora aquilo que entregavam a Deus era imundo. E o que suscitou em Deus isso? Disciplina. E nós lembramos das palavras de Tiago aos seus ouvintes, irmãos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago está dizendo assim: purificai-vos para o Senhor, santificai-vos para Ele, limpai-vos de toda imundícia. Paulo também fala isso em 2 Coríntios capítulo 7, nós vamos voltar nisso depois. Ele diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Exatamente isso que Deus espera de nós. Santidade convém à sua casa. E se não há santidade, o que acontece? Deus precisa nos corrigir. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, irmãos. Se você está sem disciplina, da qual todos os filhos se tornaram participantes, você não é um filho, você é um bastardo. Deus suscita a disciplina. Verso 16 e 17. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri
com queimaduras e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem se voltasse para mim. Deus os feriu com chuvas de pedra, com pragas que destruíam os grãos armazenados. Deus estragou o vinho, Deus estragou a plantação, Deus trouxe a seca, foi Deus quem fez. E não houve naquele tempo, Deus está lembrando eles, quem voltasse para Ele. Muitas vezes, irmãos, nós estamos sob a disciplina de Deus. Muitas vezes, e o nosso coração permanece obstinado contra Deus. Ainda, Deus nos disciplinando, nos chamando para Ele, porque Ele não está disciplinando para que você, como um sádico, né? Ele está disciplinando porque ama. E nós endurecemos a cerviz. E a Bíblia diz que aquele que endurece, quando é repreendido a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Então que nós possamos ouvir a palavra de Deus como os ouvintes de Ageu. Eles ouviram, se arrependeram e voltaram a se consagrar no Senhor. Nós lemos no texto de Ageu, irmãos, o que Deus fez? Deus mexeu no fruto da terra, no orvalho, nas chuvas, nos animais. Deus frustrou a expectativa deles. Deus enviou pragas para estragar suas colheitas. Deus destruiu aquilo que haviam colhido nos celeiros. Já não há semente no celeiro. Além do mais, a videira, a romeira, a figueira não tem dado seus frutos. Foi Deus que fez. Ou seja, para nós, o que significa isso? Deus pode tirar a tua alegria e a minha alegria. Deus pode impedir que haja frescor espiritual no nosso coração. Deus pode colocar um vazio na nossa alma do tamanho dele. Tozer dizia que o homem tem um vazio na sua alma do tamanho de Deus. Só pode ser preenchido pela presença de Deus. Deus pode tirar também o nosso vigor espiritual. Ele fez isso. Mas por que Ele fez isso? Ele fez isso, está no texto, irmãos, para que nós voltássemos para Ele. Antes Ele está dizendo para ele, não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. E veja como isso é algo amoroso da parte de Deus. Verso 18, considerai, eu vos rogo. Então Deus não se alegra em nos disciplinar, irmãos. É nós que damos coices contra os aguilhões de Deus. Nós, como cavalos selvagens e como burros que precisam de freios nas suas bocas para obedecer, damos coices contra os aguilhões de Deus. Deus não deseja nos ferir. Ele é um Pai que ama. Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Diz, escolhe a bênção. Façam o que eu disse. Obedeçam a minha palavra. Vocês têm tudo o que precisam. Eu dei a vocês a capacidade. Deus está fazendo o seguinte, tracem um quadro nas suas mentes. Pense, irmão, desde o dia 12 de abril de 2015, desde o dia 12 de abril de 2005, até hoje, dia 8 de agosto de 2021, como é que anda a sua vida? É isso que Deus está fazendo com eles. Nas palavras de Jesus à igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, verso 5, lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nós temos esse apelo da parte de Deus. Lembre-se do dia em que vocês se desviaram. Façam uma análise do que está acontecendo na vida de vocês. O que tem acontecido? Deus diz assim, eu tenho posto a minha mão. Amém? Uma outra coisa que nós vemos nesse ponto é que Deus não afasta a sua disciplina imediatamente no tempo em que nós nos arrependemos. Se nós traçarmos uma linha de tempo aqui, irmãos, nós temos a profecia de Ageu dada num período de 4 meses, do mês 6 ao mês 9, do primeiro dia do mês 6 ao 24º dia do 9º mês. Então, irmãos, nós vamos ver o seguinte, que eles estavam 114 dias que já haviam se arrependido e ainda estavam sofrendo seca, sofrendo estiagem, perdendo os grãos no celeiro, ainda estavam nessa condição, muito tempo depois de que já haviam se arrependido. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Deus não afasta a sua mão, e Deus continua permitindo que você sofra os danos e o opróbrio dos seus pecados. Como aconteceu com Davi.
Porque a Bíblia diz em Gálatas 6 que tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, quando você vai para esse evangelho furado, que você está ali numa vida de pecado, às vezes traficando, roubando, né? Diz, se arrependa e você estará livre de tudo, cuidado. Pode ser que na próxima semana um oficial de justiça bata a sua porta e lhe leve preso. E você tem aqui, santo, separado para Deus, arrependido, pagar a sua conta, né? Porque tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. E isso é uma advertência solene para nós. Por exemplo, o camarada tem um caso e tem um filho fora do casamento. Ele colherá esse opróbrio por toda a sua vida. Toda a sua vida. Deus não retirará a mão. Deus permitirá que ele colha o opróbrio do seu pecado. E assim por diante. Lembro do irmão que conheci, que era ladrão e havia se arrependido, estava vivendo uma vida santa diante de Deus, e chegou a polícia na obra que ele estava trabalhando, e levou preso, e ficou 2 anos preso, né? E ele lá estava orando na cadeia, lendo a Bíblia, era um irmão, e dizia, fui eu que fiz, né? Estou colhendo diante dos homens o fruto dos meus erros. Então Deus não retira a mão, irmãos. Deus permite que nós soframos o dano, muitas vezes. Ele está tratando de coisas eternas, de valores eternos. Nós estamos livres da condenação do pecado. Mas se a conta vier, é isso que nos ensina o texto. 114 dias depois, e eles continuavam sob a mão disciplinadora de Deus. Já haviam se arrependido, já estavam trabalhando para Deus. E o que isso nos ensina? Ainda diante de aflição, tribulação, precisamos continuar perseverantes. Isso prova que nos arrependemos genuinamente. Senão, nós só queremos fazer igual o ladrão que chora. Você está olhando ele chorar, e ele está chorando por um único motivo, porque está sendo preso, nenhum outro. Se estivesse solto, não estava se arrependendo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou o filho que diz assim, papai, não me bate, não me corrige. Eu nem queria fazer, mas é só porque o pai pegou ele roubando bala do armário. Então não há arrependimento aqui, né? E quando há arrependimento, nós olhamos para os nossos erros e para o opróbrio proveniente dos nossos erros, dizemos assim, amém, Senhor, eu sei de quem é a culpa, graças a Ti, graças te dou por todas as coisas, amém? E a promessa da bênção, ainda nesse ponto, tem dia e hora marcada, verso 19, já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde esse dia em diante vos abençoarei. E é muito importante nós entendermos isso, irmãos. Na dispensação que vivemos, no dia que vivemos, né? Porque Deus tem prazer em nos abençoar e colocar muitas coisas sobre a nossa mordomia. Mas ainda que não faça, ainda que passamos lutas, provações, tribulações, como Ele disse, no mundo teremos aflições, a nossa maior bênção é Cristo Jesus. E todas aquelas bênçãos que eram físicas, todos os tesouros, a colheita bem-sucedida, todo o vinho, azeite, trigo, orvalho, toda aquela terra que emanava leite e mel, eram figuras e sombras de Cristo, e das bênçãos espirituais obtidas em Cristo Jesus. Como diz Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, houve um dia marcado na história do mundo em que Deus entregou o seu Filho naquela cruz e deu bênção a todos aqueles que se acheguem a Deus. E produziu um caminho para eles diante de Deus. E deu bênção para eles em Cristo Jesus, não é assim? Sabe que dia foi? Foi às 15h da Páscoa judaica. Provavelmente no dia 1º de abril, entre os anos de 29 a 33 da era cristã. Naquele dia, onde houve trevas sobre toda a terra, desde a hora 6ª até a hora 9ª. E às 3h o Filho de Deus expirou naquela cruz. A bênção de Deus veio sobre todos os seus filhos. E quando nós nos convertemos a essa realidade, nós nos tornamos participantes da bênção conquistada por Cristo, que
foi o preço da sua própria vida naquela cruz. Não foi por carne, nem sangue, nem coisas corruptíveis que fomos resgatados da maneira vã que cremos e que de nossos pais nós recebemos, mas pelo sangue de Cristo, como um cordeiro eterno. Um sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo. Dia e hora marcada para a bênção de Deus. Então, o que nós podemos concluir disso, irmãos? Agora nós sabemos o que Deus requer de nós. Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E que vos abstenhais da corrupção. E cada um de vós sabe possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Também nós somos informados da maneira pela qual nós devemos nos apresentar diante de Deus. Que arrogância, que prepotência se apresentar diante de Deus sem estar confiados no sacrifício do Cordeiro de Deus. O altar é quem santifica a oferta. Só o que passa pela cruz e que é separado para o uso de Deus é santo. Carne santa é carne. Ela não pode transmitir santidade de outra forma. Somente o Espírito Santo, pela aplicação da obra da cruz, pode aplicar a santificação no coração dos homens. Precisamos desesperadamente da cruz de Cristo. Precisamos do sangue de Cristo. Precisamos do Espírito para toda a nossa peregrinação nessa terra. Amém? E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque a nossa falta de santidade suscita a ira de Deus. A nossa falta de santidade suscita a disciplina de Deus. Então nós temos motivos diversos para viver uma vida santa na presença de Deus. Mas eu gostaria de encorajar os irmãos e terminar a nossa meditação dessa noite lendo 2 de Coríntios, capítulo 6. E esse tema é santificação. A partir do verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele disse. Que palavra preciosa, irmãos. Que encorajamento da parte de Deus. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Santificação. Não toqueis coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, diz. E verso 1 do capítulo 7, concluindo, se você fizesse uma leitura periódica e você lesse só o capítulo 6 do seu cronograma, você perderia a ideia, a perícope do texto, que conclui no verso 7, verso 1, capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A santidade convém à casa de Deus. Proclamando